Olá, pessoal, tudo bem? Nessa aula a gente vai falar sobre o Ibovespa, o principal índice da Bolsa brasileira, e vamos falar também do S&P 500, o principal índice da Bolsa norte-americana. Então, vamos lá, vamos começar pelo Ibovespa. O Ibovespa, quando você escuta nos jornais, você lê as matérias, todas elas falam do Ibovespa, mas existem outros índices na B3, o índice Small Cap, o IBRX, o 100, e também índice por setor, o índice de consumo, o índice financeiro, o índice de materiais básicos, mas aqui o foco Ibovespa, porque a gente está fazendo esse mini treinamento, esse mini curso para você que acompanha os nossos vídeos e é uma maneira de aumentar a nossa interação, vamos dizer, a sintonia, melhor dizendo, a sintonia, você entender por que eu estou apresentando determinados dados aí para ajudar, e eu espero que esteja ajudando nessa caminhada, nesse acompanhamento sobre o mercado de ações brasileiro. Então vamos lá, o Ibovespa é o principal indicador, né? Ele é composto atualmente, ele sofre variações de 4 em 4 meses. Então o Ibovespa hoje, estou gravando esse vídeo, esse treinamento em julho de 2020, ele é composto por 75 ações. Do lado direito, eu apresento para você a distribuição do peso, né, por setor. Tá? São os setores que fazem parte do Ibovespa, mas de cara fica aqui claro, você observa aqui um grande peso aí do setor financeiro, 29,8%, quase 30% aí do peso do Ibovespa é referente ao setor financeiro. Isso quer dizer que um dia em que o setor financeiro não vai bem, as ações de bancos caem, provavelmente o Ibovespa fica mais preso. Ele pode até registrar alta no dia, mas vai precisar de uma ajuda aí do setor de materiais básicos, petróleo, gás e combustível, de consumo também, né, para ter essa, vamos dizer assim, esse equilíbrio. Né? Então, o setor financeiro pesa muito no Ibovespa e é a composição. Quem define as ações que fazem parte do Ibovespa e o peso de cada ação, existe uma metodologia da B3. Isso é a metodologia da B3. Tá? E, como eu comentei, esse índice ele é reavaliado a cada 4 meses. Então, tem ações que saem, tem ações que entram. Rodrigo, e é importante por quê? Primeiro que é uma referência o índice. Tá? Se você está operando no mercado, você faz um controle da sua carteira, qual o retorno que eu estou obtendo no mês? O benchmark é o Ibovespa. Você sempre vai estar comparando ali com o Ibovespa. Ah, o Ibovespa caiu 10%, mas minha carteira caiu 5%. Legal. Né? Você teve uma performance melhor do que o Ibovespa. Existem fundos de investimentos, fundos passivos, que eles atuam, que eles montam carteiras que tem que seguir, que segue o Ibovespa. Então, se tem uma mudança na composição do Ibovespa, entra uma ação ou sai ou reduz o peso de uma determinada ação, esse fundo ele vai ter que ajustar e isso também gera movimento no mercado. Né? Se uma determinada ação vai sair do Ibovespa, ou recentemente a gente teve o caso de Smiles, né? E alguém pode até falar que é coincidência, mas o que a gente viu? A gente viu uma venda, porque os fundos que tinham o Smiles na carteira, porque eles seguiam o Ibovespa, tiveram que vender as ações da Smiles, se desfazer dessas ações e se posicionar em outras ações. E para mostrar para vocês aqui, sempre uma visão prática, né? Vou mostrar para vocês aqui a carteira do Ibovespa hoje e colocando em ordem aqui, ó, da esquerda para a direita, né? Em função do peso. Então, a ação hoje que tem maior participação no Ibovespa é a Vale 3, com peso de 10,35%. Depois vem Itaú, depois a B3SA3, a Petrobras preferencial, a ação do Bradesco preferencial, a Petrobras ordinária, a Ambev. Você vê aí que é interessante, porque você vê que a Petrobras aqui, apesar dela estar aqui, a preferencial aparece aqui com 5%, né? Está em quarto lugar. Mas quando você soma com a preferencial com a ordinária, que dá direito a voto, você observa que vai passar aí, vai chegar aos 9%, mais de 9%, correto? Então, ela tem um peso também importante no índice, porque a ação da Petrobras, quando sobe a ação preferencial, sobe, né? Elas têm uma correlação positiva, sobe a ordinária
Então, essa ação aqui, ela teria, a gente poderia falar que a ação da Petrobras tem um peso aí de mais de 9% no índice. É uma informação interessante para a gente ter noção disso. Depois vem aqui ó, a Ambev, que aparece, 3,55, Magazine Luiza. Destaquei essas 25 ações aqui com maior participação no Ibovespa. O que eu vejo acompanhando o mercado é que se o Ibovespa cai, se sofre uma forte queda, é difícil alguma ação, né, ela conseguir se destacar, ter uma forte alta dessas ações aqui, que a gente pode falar que fazem parte do Ibovespa. Isso acontece? Acontece. Eu já fiz um estudo e compartilhando com vocês, e compartilho sempre os estudos aí no Telegram, nos vídeos que faço periodicamente aí, com determinada frequência aí, publicando no YouTube. O estudo que eu faço é interessante, que é o seguinte: tanto no semanal, no diário, no semanal e no anual, e nos últimos 12 meses, da carteira, das ações que fazem parte do Ibovespa, a gente vê o seguinte: 50% a 55% das ações apresentam um desempenho melhor do que o Ibovespa, tá? Em qualquer período que você analisar. O que eu quero dizer? Você tem aqui 75 ações. Pode acontecer de você escolher a metade, vamos falar aí, né? A gente está falando aí 36 ações, mais ou menos, 37 ações. Você vai escolher justamente a metade que pode ter um desempenho pior do que o Ibovespa, como também você pode escolher a metade que tem um desempenho maior do que o Ibovespa. Então, isso aqui é um ponto, né? Só para colocar para vocês a carteira do Ibovespa, a composição do Ibovespa, lembrando que de 4 em 4 meses ela sofre alteração. Então, a gente já sabe que a próxima alteração, a revisão dessa carteira da composição, estou gravando esse vídeo em julho, a próxima vai ocorrer em agosto. E se a gente fala do Ibovespa, tem um ponto importante para ser abordado, que é a relação dele, que a gente está vendo, muito comentada agora, que é a questão da Selic. Eu mostro esse gráfico, que eu plotei aqui, que eu coloco a evolução da Selic desde 2000 e a evolução do Ibovespa. A redução da taxa de juros faz com que as pessoas se sintam mais, vamos dizer assim, aumentem o apetite para o risco. E a gente vai vendo um deslocamento, vamos dizer assim, uma migração da renda fixa para a renda variável, né? E então, esse movimento, olha só que interessante, como se fosse uma correlação negativa, né? A taxa de juros caindo aqui, em julho de 2020, essa taxa está a 2,25% ao ano, e o Ibovespa aqui subindo, tendo alta, teve uma forte queda aqui por causa da crise da Covid. Essa situação até o dia 2 de julho de 2020. Então, uma informação que eu queria passar para vocês também, colocar aqui, eu acho que faz parte dessa compreensão do que a gente está vendo aí. O que pode acontecer é o seguinte: se num futuro, devido de repente a um aumento da inflação, alguma coisa do tipo, o governo decidir aumentar a taxa de juros. Isso pode impactar negativamente na bolsa, mas aqui não é uma aula de economia, e sim uma aula para falar sobre o mercado, para ajudar a você que está começando, ter outras visões e principalmente compreender as mensagens, os vídeos que eu elaboro, apresentando sempre vídeos informativos e educacionais, sem pretensão nenhuma de fazer recomendação de compra e venda, tá? É para você que não quer terceirizar a tomada de decisão. Então, vamos continuar. Também, para quem está começando, é importante entender o que já aconteceu, né? O que já aconteceu no Ibovespa, e eu apresento nesse gráfico aqui para você o retorno do Ibovespa por ano. Então, a gente vem aqui, até coloquei também, o retorno do CDI, que é essa barra cinza. A barra azul e a vermelha representam o Ibovespa ao ano desde 1992. Você vê aqui que em 2003 o Ibovespa chegou a ter um retorno de quase 100%, só que a Selic era de 23,5%. Depois, em 2009, novamente um retorno bem acima, aí, em torno aí de 80%, mas uma Selic de 10,25%. E agora, aí teve um período de queda, né, fraco aí, período de fraco, PIB fraco também, e aí impactando expectativa negativa do mercado, né, do mercado em relação à economia.
E aí a gente vê aqui a Selic já em 2016 a 14,15%, uma média aí que eu estou colocando aqui para vocês, tá? Então a gente vê um retorno do Ibovespa desde 2016, aqui 38% em 2016, 26%, 15%, 31%. E esse gráfico aqui eu tirei em julho, no início de julho, ele estava com 17% de queda no ano de 2020. Né? Como que vai fechar o ano de 2020? Mas o objetivo aqui é mostrar para você o que aconteceu. Para quê? Para te dar uma referência. Porque às vezes a pessoa fala assim, poxa, investir numa ação, ganhei 20% numa semana, num mês. É ruim isso? Falo sobre isso em outra aula, né? Mas é interessante para a gente perceber isso, a gente ter essa referência, porque às vezes criam uma imagem, eu acho, negativa, ruim, né? Que o mercado não, você tem que buscar 30%, 50%, como se fosse uma coisa fácil. E você que está já no mercado vai ver e vai, se não descobriu, vai descobrir que isso não é tão simples assim, isso não é tão fácil assim, como dizem. Agora, é importante você ter em mente esses números aqui, entender o que já aconteceu no passado. Você tem um retorno de 100% em um ano, a gente olhando para o Ibovespa, é normal? Não, não é muito normal, não. É uma coisa atípica. A gente teve aqui, ó, em 1999, tivemos aqui praticamente quase 100% em 2003. Mas não é uma coisa que acontece toda hora e precisa, é claro, se você voltar em 2003, a grande expectativa, uma expectativa muito positiva, né, do mercado em relação ao crescimento do Brasil, que de fato ocorreu nos anos seguintes. Então é importante você ter isso em mente para entender o contexto, para não se deixar levar pela euforia. Essa é a mensagem. Então agora vamos falar aqui sobre o Ibovespa. Vamos ver o gráfico do Ibovespa. Vamos pegar aqui, vamos ver o gráfico do Ibovespa. Já estou com ele aberto aqui para a gente olhar. Esse aqui é o histórico do Ibovespa. Desde lá, estou pegando aqui na ferramenta TradingView o gráfico semanal, né, de candlestick, no período aqui semanal, para a gente ter uma visão maior aí, né? Então a gente vê desde 1995 e você repara que aqui de janeiro de 2016 essa alta aqui, ó, essa tendência de alta aqui que a gente vê no gráfico semanal. A gente vê que essa tendência aí acaba sendo até interrompida aí, ó, traçando essa linha aqui, por causa da crise da Covid. Rodrigo, e daí? O que serve essa informação? Para você entender o que já aconteceu, para você entender a amplitude desses movimentos, para você compreender como funciona e às vezes não criar expectativas que não serão atendidas, que dificilmente serão atendidas. Trabalhar com o pé no chão, com seriedade, né? Tranquilidade, saber como que o mercado se movimenta. Nesse gráfico semanal a gente vê aqui ó, períodos de queda, como ocorreu aqui na crise do subprime, como ocorreu aqui nesse período aqui ó, de 2000 até 2002 teve queda. Nesse período aqui de 97 a 99 teve esse período de queda. Né? Então, tem um outro ponto que eu chamo a atenção, a importância da gente convergir a nossa... Ah, não, mas eu vejo ações como longo prazo. Ok, mas o que é longo prazo para você? O que é... Você tem ideia de quando vai convergir, vamos dizer assim, a alta da bolsa com a sua necessidade, quando você vai precisar desse dinheiro? É isso aí que você tem que pensar, eu entendo, e é isso que eu estou tentando transmitir aqui e ajudar, tá? Então, essa é a ideia, mostrar para você o histórico aqui, situação do Ibovespa, podemos ir para o gráfico diário, grava esse vídeo aqui no dia 11 de julho, tá? Já temos o fechamento aí do pregão, do dia 10, né, o último pregão, e a situação é essa aí, o índice trabalhando aí nos 100 mil pontos. Então a gente vê essa situação, ele que sofreu uma grande queda aí de 47%, e depois já recuperou nesse processo aqui bem rápido de alta, 52, 55%, em torno disso. Então essa é a situação do Ibovespa, para você entender, é importante, porque é um índice, como eu falei, é um índice de referência, é um benchmark do mercado, entender por onde ele está caminhando. Ah, mas aí quer dizer que se minha ação vai cair? Não, aí existem outros estudos, você entender a correlação da sua ação com o mercado, o beta da ação, né? O risco envolvido, o setor que ela atua, tem outros detalhes aí. Então aqui eu mostro para você
o gráfico do Ibovespa. E aí a gente pode ver também, já separei aqui para vocês, o gráfico do Ibovespa dolarizado. Repare que nesse vídeo aqui eu estou apresentando para vocês informações importantes para você que quer acompanhar o mercado, entender, que a gente apresenta nos vídeos aí de fechamento do mercado também, que eu apresento aqui no meu canal. Então, isso aqui é um gráfico diário do Ibovespa dolarizado. É a visão do estrangeiro, né? Porque o estrangeiro, vamos dizer, o gringo, ele bota dinheiro do Brasil, ele traz esse dinheiro como? Ele traz em dólar, transforma o dólar em real para investir numa ação. Então é interessante, eu entendo como interessante ver esse gráfico do Ibovespa dolarizado. Eu acompanho esse gráfico aqui do Ibovespa dolarizado, tracei essas linhas de tendência, 1, 2, 3, 4, que a gente também pode chamar aqui, que a análise técnica chama de pá de ventilador, mostrando um cenário de reversão. Isso daqui chamou minha atenção. É claro que o mercado, mas durante esse período se recuperou bem, tudo bem, mas gerou sempre a minha atenção, desde que eu tracei essa linha aqui de setembro de 2018, sobre o risco do corte dessa linha aqui. E aí eu vou chamar a tua atenção agora o seguinte, ó, observe aqui que o mercado parece que foi um dia, de repente, ele vinha numa tendência, ele rompe aqui no dia 26 de fevereiro, justamente numa quarta-feira de cinzas, quando o mercado volta do carnaval, essa queda forte, claro, vamos dizer assim, com um grande catalisador que foi a crise, a Covid, a pandemia. Então ele rompe essa linha de tendência de alta, traçada lá de setembro de 2018, dando um grande sinal de alerta. Né? Quem resolveu, falou, opa, vai acontecer uma coisa séria, vou fechar minhas posições aqui, vou estopar, se livrou aí provavelmente de um grande prejuízo. Mas aí é um assunto aí para outra oportunidade. Então aqui é o gráfico do Ibovespa. Vamos voltar aqui, vamos ver, falando do gráfico diário, do semanal diário do Ibovespa, né, em real, e agora falando do dolarizado, e vamos falar um pouco do S&P 500. Mas por que falar do S&P 500 se eu vou investir no mercado de ações brasileiro? Para você, sempre que uma informação interessante, antes do mercado abrir aqui, o mercado, a Bolsa Brasileira, abre às 10 horas. O mercado futuro, do índice futuro, abre às 9 horas. E uma informação que sempre a gente acompanha é saber como está o S&P 500 futuro. Como que ele está lá? Porque existe, vamos dizer assim, uma correlação entre eles. E como eu não gosto de subjetividade, o que eu trouxe aqui? Eu trouxe um mapa que eu já apresentei isso no meu vídeo, nos vídeos que eu faço aqui no canal, tá? Um mapa que apresenta a variação mensal do Ibovespa, aqui, ó, eu chamo de mapa de calor, né? Mania de engenheiro, do lado esquerdo, e do lado direito a variação do S&P 500. O que a gente vê? Uma forte correlação. E eu digo isso assim, o que eu fiz? Eu não me preocupei em avaliar isso quantitativamente, eu avaliei qualitativamente. Como que eu fiz isso? Eu trabalhei com o conceito de polaridade. Eu não quero saber se foi 2%, 4%, 5%, não me interessa. Quando foi positivo aqui, como é que foi o S&P 500? E a conclusão, qual é a conclusão? A gente tem mais aqui de 240 meses, que em 75% desse universo que a gente analisou aí, 246 meses, o que a gente observou? Que em 75% dos meses, dentro de 240, se fechou positivo o S&P 500, fechou positivo o Ibovespa. Se fechou negativo o Ibovespa, fechou negativo o S&P 500. E essa informação. Uma outra informação que eu posso apresentar para você, que também é fato, geralmente não, quando é feriado nos Estados Unidos, a Bolsa Brasileira negocia, tem uma perda de volume, o volume cai em 50%, é isso mesmo. A gente teve até um feriado recente nos Estados Unidos, uma antecipação do feriado de 4 de julho. No dia 3 de julho, o Ibovespa que vinha negociando 19 bilhões de reais por dia. No dia 3 de julho, sexta-feira, ele negociou em torno de 10 bilhões no dia. Metade, uma queda aí de metade no volume, mostrando a importância ainda, por mais que a gente não queira, por mais que a gente às vezes não entenda, porque é fato do investidor estrangeiro aqui no nosso mercado.
E mostrei o gráfico do Ibovespa, do retorno do Ibovespa no ano, e vou mostrar do retorno do S&P 500 no ano. Por quê? Porque o Brasil hoje trabalha com uma taxa de juros de 2,25%, e os Estados Unidos sempre trabalhou com uma taxa de juros baixa lá, inferior à nossa aqui. Hoje a taxa lá trabalhando próxima de zero. Então, o que a gente vê é o seguinte, observe o retorno do S&P 500 no ano desde 1999. A gente não tem um registro aqui, o maior registro, a maior alta foi de 30%. A gente está falando de um mercado grande, um mercado que, infelizmente, o Brasil é uma caixinha de surpresas com muito problema, impeachment, corrupção, triste isso, né? Brigas entre poderes, e a gente está falando de um outro mercado, né? E você vê que ele apresenta um retorno no ano aí, ó, o máximo que apresentou 30%, né? Eu não calculei aqui, mas a gente podia, qual seria a média aqui dessas altas aqui, sei lá, 15%, 13% ao ano. Por isso, onde eu quero chegar? Para você tomar muito cuidado, porque tem dois sentimentos que movem o mercado: o medo e a ganância. Às vezes a pessoa está ganhando 10%, não, mas é pouco, eu quero ganhar mais, eu quero ganhar mais. E ela fecha os olhos para o que está acontecendo, e aí às vezes um ganho de 10% se transforma numa perda de 10%. E aí esse é o alerta. Você vê que nos últimos anos aí, ele teve, se a gente considerar que em 2008 só essa perda, mas aqui foi a crise do subprime. Para quem não viu, sugiro assistir o filme A Grande Aposta, tá? Filme bem interessante que explica aí o que ocorreu. E depois foram perdas pequenas, né? Poucos anos aí, 3 anos aí, em 2015, 2018 e agora em 2020, que ainda não acabou o ano, né? No momento que eu estou gravando esse treinamento aqui, esse mini treinamento, o objetivo aqui não é ser um curso completo, a ideia não é essa. O S&P 500 estava até no dia final de junho com queda de 3% em 2020. Então, essa é a informação que eu queria trazer para vocês também. E para terminar, vamos ver o gráfico do S&P 500. Eu venho aqui, vou colocar aqui, peraí, deixa eu puxar aqui no outro, já estava até aqui do Ibovespa. Vou botar aqui o gráfico do S&P 500 para você ver. Esse é o gráfico com algumas marcações. Vou puxar aqui, vou botar um gráfico diário, semanal. E aí a gente vê aí um período maior, né? Olha, a gente vê o movimento aí do S&P 500 desde aqui de 1974, marcado aqui na ferramenta TradingView, né? Bem interessante aí o movimento. A gente tem essa linha de tendência de alta aqui, traçada aqui desde 1974, passando por 82, 2009. Tracei até essa linha de retorno aqui, paralela a essa linha de tendência de alta, né? A gente teve uma saída aqui, um momento aqui de forte alta lá do mercado americano, mas você vê que depois ele começa a trabalhar com essa linha tracejada aqui como linha de retorno. É mais interessante, né? Está mais dentro aí da média. E hoje ele está tentando mais uma vez aí romper. Deixa eu melhorar aqui a visualização. Vamos lá. Ele chegar próximo aí dessa linha de retorno mais uma vez. E é interessante a gente mostrar isso daqui, porque quando a gente... Deixa eu apagar aqui que tem muitas linhas assim fica mais fácil. É interessante a gente mostrar, porque quando a gente vê essa situação aqui, a gente está olhando aqui, a gente está muito focado nesse movimento. E quando a gente amplia, a gente vê um prazo maior, que eu estou fazendo aqui agora, né? Fica claro, vamos dizer assim, mais claro, né? Esse canal aqui, esse canal de alta entre essa linha aqui e essa linha tracejada em verde, né? Interessante, ele já está ali próximo, chegou próximo, caiu com a crise da Covid e agora tentando se recuperar de novo, né? Então, essa situação do S&P 500, eu entendo que é um índice importante para você acompanhar, para você entender pelos fatos que eu apresentei, essa correlação, esse efeito aí, essa polaridade, essa correlação em polaridade, né? O passado diz que a gente não tem um histórico do mercado brasileiro subindo forte meses e meses e o mercado americano caindo, né? E tem a questão da globalização, a questão do volume, da participação dos estrangeiros na nossa bolsa. Então, nessa aula a gente falou do Ibovespa, falou do S&P 500, mostrando, justificando porque que a gente aborda esses assuntos, esses índices, a gente comenta sobre esses índices, também o Ibovespa dolarizado, nos vídeos de fechamento. É isso aí, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.